E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. Ou seja, quando o Espírito Santo chegar, ele iria convencer o mundo do pecado e da justiça. Meus irmãos, aqui ele está falando que o Espírito Santo tem o poder de convencer, sim, o mundo do pecado e da justiça. Ele tem esse poder de convencer o mundo do pecado e da justiça. Por que ele está falando isso, meus irmãos? Porque, meus irmãos, olha como é que o mundo trabalha. O mundo trabalha desde aquela época, meus irmãos, com alienação. Se você nasceu hoje, você não tem, meus irmãos, condições. Você é visto como ninguém aí fora. Tô mentindo ou tô falando a verdade? Estou falando a verdade. Meus irmãos, aí você com muito custo conquista uma coisa. Aí as pessoas logo, as mesmas que te zombavam, que faziam um pouco de você, começam a ter respeito do seu, meus irmãos. Começa a ter respeito seu, começa a querer te bajular. Verdade também. E olha só o que acontece, meus irmãos. Aí o cara consegue tudo, aí conforme ele vai aumentando o seu grau, mais ambicioso e mais, meus irmãos, ganancioso ele fica. Ele deixa com que o poder venha fazê-lo com que ele venha se ensoberbecer. Aí ele começa a alienar outras pessoas, prender, meus irmãos, as pessoas na alienação. Ele começa, meus irmãos, a montar um sistema, meus irmãos, para deixar os outros presos, os outros que são inferiores a eles presos. E ele trabalha, meus irmãos, a respeito da... Ele trabalha, meus irmãos, com manipulação nas mídias, essas coisas. Olha como é que funciona o sistema do mundo. É assim que funciona o sistema mundano. Eles manipulam vocês e fazem vocês brigarem por poucas coisas, por coisas que não edificam, meus irmãos. Fazem vocês brigar por coisas banais, por coisas superficiais, meus irmãos, e transformam vocês em alienados. Ou seja, Jesus veio para acabar com esse sistema através do Espírito Santo, meus irmãos. O que tira você desse sistema aí é o Espírito Santo. Depois que você enxerga como é que as coisas funcionam, você quer ter a sua liberdade, meus irmãos. E aqui nesse mundo não tem liberdade. Para onde você vai tem escravidão. Tem pessoas do jeito que eu acabei de te falar, te escravizando. Por isso, meus irmãos, que o Espírito Santo foi necessário para te chamar a uma nova consciência, para te chamar ao novo nascimento. Por quê, meus irmãos? Quem tem o Espírito Santo geralmente não participa do que o mundo chama de normal. E aqui que está a diferença. Nós temos que estar levando a mensagem para todos. Esse era o objetivo de Jesus, meus irmãos. Eu contei essa parábola aí do cara que enriqueceu do nada e montou sistema para escravizar as pessoas, meus irmãos. Por quê? Porque, meus irmãos, vocês sabem que desde o Gênesis aconteceu uma batalha lá no céu, não sabem? Um querubim tentou tomar o reino do céu à força e foi jogado aqui na terra. Ele perdeu todos os poderes dele. E logo, meus irmãos, Deus criou os seres humanos, a sua imagem e semelhança, certo? Amém? Quando ele criou o ser humano a sua imagem e semelhança, era para o ser humano ser perfeito, ser independente,
não depender de nada, meus irmãos. Ele cuidava do ser humano. O ser humano não, meus irmãos, o ser humano não precisava fazer nada, porque ele era livre, meus irmãos. Aí foi dada uma missão para o ser humano, para que ele cuidasse do planeta, cuidasse da criação. Ele tinha, meus irmãos, acesso à criação, ele falava e a criação obedecia. E esse querubim, meus irmãos, enganou o ser humano, meus irmãos, através da mentira. Ele manipulou a esposa do primeiro casal, né? E essa esposa deu um fruto pro primeiro homem. Ele comeu. E quando ele comeu, meus irmãos, o ser humano se tornou uma raça caída, uma espécie caída. Nós se tornamos seres caídos. Por isso que foi necessário o Messias vir, meus irmãos, para que ele despertasse a nossa consciência, para que ele abrisse o nosso entendimento. Meus irmãos, agora vocês estão entendendo por que eu contei essa parábola no início do vídeo, certo? E é assim, meus irmãos, que o nosso adversário fez na mente de muitos. Aí o mundo se tornou o que ele é hoje. Por isso, meus irmãos, que Jesus nos chamou não para nos tirar do mundo, mas para transformar o mundo conforme a renovação do nosso entendimento. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Amém.